Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e com muita satisfação que mais uma vez nós aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Neste segundo trimestre de 2019, nós estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso aos slides desta aula, gratuitamente. Temos também disponível no nosso site os hinos que são indicados para serem cantados no assunto de cada lição. Se você clicar no hino, você tem acesso ao áudio e à letra para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na escola bíblica dominical. Estamos estudando nessa semana a lição de número 8, o lugar santíssimo. Na semana passada nós estudamos o lugar santo e nós estudamos ali que os sacerdotes se reuniam nesta antessala ao lugar santíssimo para ministrarem. Eles faziam os seus cerimoniais no lugar santo, eles faziam o seu serviço de adoração, de oração a Deus. E após todos esses cerimoniais, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava então no lugar santíssimo. E ele entrava não por entrar, não, ele entrava com o sangue do sacrifício, e ali, perante a Arca da Aliança, junto à Arca da Aliança, ele oferecia esse sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo de Israel. Então, nós vamos estudar o lugar santíssimo. E se ele é santíssimo, a Bíblia nos informa que ele tinha um nível maior de santidade. Por quê? Porque era no lugar santíssimo onde Deus se manifestava com a sua glória. Era no lugar santíssimo onde Deus descia ali e manifestava a sua glória. Do outro lado do véu, ou seja, no lugar santo, havia então o véu que se separava. E do outro lado do véu estava então este local onde estava a Arca da Aliança, e Deus ali se manifestava poderosamente. O lugar santíssimo ele é conhecido na Bíblia também como o Santo dos Santos. No lugar santíssimo estava a arca, e a arca ela representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Deus se manifestava abençoando o povo de Israel. A arca ali, ela representava a presença de Deus para abençoar o povo, para abençoar os israelitas. No Antigo Testamento, nós vemos que apenas o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Mas agora, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, podem entrar na presença de Deus. A presença de Deus pode estar na sua vida, entrando no lugar santíssimo, porque agora todos aqueles que creem em Jesus são sacerdotes e podem entrar
nós entramos agora espiritualmente. Não entramos como entravam os sacerdotes de uma forma física. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Nós entramos agora espiritualmente pela fé, quando arrependemos dos nossos pecados e a presença de Deus se faz presente na nossa vida. Nós sentimos a sua glória e glorificamos o seu nome com a ajuda poderosa do Espírito Santo que habita em nós. O lugar santíssimo era um lugar restrito ao sumo sacerdote. Esse lugar era uma sala quadrada. O lugar santo era uma antessala, ou seja, era maior do que o lugar santíssimo. Essa sala era protegida por um véu. Esse véu, ele não só separava o lugar santo do lugar santíssimo, como ele também indicava que o lugar santíssimo era um lugar sagrado, era um lugar onde a glória de Deus se manifestava e por isso tinha um nível maior de santidade. A presença de Deus no lugar santíssimo, ela abençoava todo o povo israelita. O santíssimo lugar indicava também a proximidade de Deus. Quando o sumo sacerdote, ao entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote se aproximava mais de Deus. Então, todas as vezes quando nós espiritualmente nós buscamos mais a Deus, nos aproximamos mais de Deus, nós estamos entrando no lugar santíssimo, se aproximando ainda mais do Deus Todo-Poderoso. Isto acontecia uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava neste lugar, e ele não entrava por entrar, ele entrava para oferecer o sacrifício, entrava com o sangue da expiação. Mas nós estudamos no lugar santo que antes dele entrar, veja que eles ministravam os cerimoniais no lugar santo. No lugar santo, eles estavam ali, participavam dos cerimoniais, glorificavam a Deus, adoravam a Deus, intercediam pelo povo de Israel. E logo após, então, o sacerdote com as suas vestes em detalhes, limpas, com a bacia de sangue, então ele entrava no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício. Ele oferecia sacrifício por ele e também pelo povo de Israel. Jesus, ele ofereceu sua própria vida para morrer por nossos pecados. Veja que na morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado. E Jesus então tornou-se o nosso sumo sacerdote eterno. Veja que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele entrava uma vez por ano. Jesus Cristo entrou uma só vez, eternamente. E agora não é mais necessário nós fazermos isso. É necessário agora que o homem creia em Jesus Cristo. É necessário que o homem arrependa-se dos seus pecados. E então ele vai se tornar um sacerdote e poderá entrar na presença de Deus, se aproximar de Deus a cada dia mais, porque Jesus Cristo, sumo sacerdote, na sua morte, ele rasgou este véu que separava
o lugar santo do lugar santíssimo, que separava o homem de se aproximar mais da presença de Deus. Quem agora é alcançado por Jesus por meio da sua palavra, se converte a Ele e segue a Ele de todo o seu coração, ele entra no lugar santo dos santos espiritualmente. É a real presença de Deus. No Antigo Testamento apenas era um símbolo, mas agora é a real presença de Deus. Apenas para todos os homens era um símbolo. Ao sumo sacerdote era só a ele revelada esta glória de Deus neste lugar santíssimo, mas agora todos nós podemos sentir a real presença de Deus na nossa vida. Para o crente, o Santo dos Santos não é mais um lugar no templo, mas é a presença real de Deus na nossa vida. O véu do lugar santíssimo era feito de linho branco, era tecido com as cores azul, púrpura e carmesim, e ele separava então este santo lugar, o santo lugar, o lugar santíssimo. Neste lugar estava a Arca da Aliança. Êxodo capítulo 26 e o versículo 33 diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era restrito apenas ao sumo sacerdote. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos com o sangue da expiação para oferecer sacrifício por ele e para o povo. Ele deveria oferecer o sacrifício primeiro pelos seus pecados e então, perdoados dos seus pecados, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício para ou pela nação ou pelo povo de Israel. Jesus Cristo, na sua morte, ele rasgou esse véu. Ao Jesus morrer na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado. E esse véu que fazia esta separação, agora já não fazia mais separação, porque Jesus intercedeu por toda a humanidade. Ele morreu na cruz, o seu sangue foi derramado, e com o seu sangue ele entrou no lugar santíssimo e ofereceu este sacrifício por toda a humanidade. Veja que João 3,16 vai relatar este amor, essa doação de vida, porque Deus amou o mundo e Deus provou este amor. Como que Deus provou o amor? Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. E Jesus amou também o mundo porque ele veio cumprir esta missão e entregou a sua vida por amor à humanidade. Ele provou o seu amor na cruz do Calvário. Ele provou o seu amor quando ele se entregou através deste sacrifício. Jesus Cristo então morreu por nossos pecados. Ele foi o sacrifício para o nosso perdão. E agora nós também devemos tomar atitudes de amor. Quando nós nos entregamos a Cristo,
prometemos obedecer a Ele, prometemos fazer a sua vontade e tomamos essas atitudes de amá-lo em primeiro lugar, colocar sempre Ele como centro da nossa vida, nós estamos tendo então, tomando atitudes de amor. Deus, Ele ordenou que se bordassem à mão anjos querubins no véu. Veja que no véu estava estampado a imagem de querubins, de anjos querubins. Êxodo 26:31 diz assim: depois fará um véu de azul e púrpura e carmesim, edilhinho fino torcido, com querubins de obra-prima farás. Veja que no véu havia estampado a imagem de anjos querubins. Mas Deus não estava dizendo para o homem adorar anjos. Deus não estava dizendo para o homem adorar anjos querubins. Não. Deus estava dizendo para o povo de Israel que o seu trono está cercado de anjos. Era isso que ele estava dizendo. Mas hoje, quantas pessoas, quantas igrejas não estão por aí adorando anjos? E devemos ter cuidado. Anjos não devem ser adorados. Até porque é devido um certo cuidado, porque a Bíblia registra a história de um querubim ungido que rebelou no céu, foi expulso do céu e ele desceu com terça parte de anjos e estão por aí. São seres angelicais também. O apóstolo Paulo aconselhou que Satanás, ele se transforma em anjo de luz e engana muita gente. Por isso, devemos ter esse cuidado e não adorarmos anjos. Os anjos, eles auxiliam Deus a favor da igreja de Cristo. Mas os querubins, eles foram criados para a proteção, são anjos protetores. Ezequiel 28:14 fala sobre o anjo rebelde, o anjo querubim rebelde. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Tanto os querubins estampados nas cortinas, quanto os querubins esculpidos no propiciatório, lembrava o homem. Então isso é para a lembrança dos homens, dos israelitas, dos seres angelicais que cercam o trono de Deus e refletem então a santidade do Altíssimo. Hoje não é necessário. A Bíblia nos informa todas estas coisas. Nós somos lembrados de viver uma vida de santidade quando nós lemos a Bíblia Sagrada. Por isso é importante nós estudarmos a palavra de Deus para conhecermos então a vontade de Deus para a nossa vida, para conhecermos a vontade de Deus e assim obedecê-lo. Então não é necessário mais estampar anjos querubins em cortinas, não é necessário também esculpir anjos e colocar nos templos de forma nenhuma. O que é necessário é nós lermos a Bíblia e interpretarmos de maneira
adequada, de maneira santa, porque a Bíblia mesmo, ela vai explicar a própria Bíblia. Os querubins, eles são seres celestiais, espirituais, criados por Deus para ministrar ao seu favor, ao favor de Deus. Eles aparecem pela primeira vez como guardas no jardim do Éden. Quando Adão pecou, Deus expulsou Adão do jardim do Éden e colocou um querubim para guardar esse jardim. O salmista também descreve Deus montado em um querubim, Salmos 18 e os versos 9 a 10. Veja como eles estão então ligados à presença de Deus. Por quê? Porque depois eles vão aparecer então nas cortinas do tabernáculo e esculpidos no propiciatório. E ali Deus descia manifestando a sua glória. Ezequiel teve uma visão também de coisas espirituais difíceis de descrever e também difíceis de entender, e se é difícil de entender, torna-se também complicado a explicação. Mas na visão que Ezequiel teve acerca dos querubins, Deus estava revelando a glória, a sua glória e o seu poder. Ezequiel viu 4 querubins. Esses 4 querubins, eles tinham aparências de homens com características diferentes. Pés como de bezerro que reluziam como bronze. Mãos humanas debaixo das asas. Eles tinham também 4 rostos, rosto de homem, cara de leão, cara de boi, cara de águia. 4 asas, 2 cobriam o rosto e 2 tocavam nos outros querubins. Também eles brilhavam como carvão e como fogo reluzente, eles se moviam entre eles mesmos. Então essa foi a visão que teve Ezequiel dos anjos, dos querubins. Nós estamos falando isso porque os querubins estavam estampados nas cortinas e esculpidos na tampa da arca, ou seja, no propiciatório. O véu e o traçado dos seus fios no tabernáculo era símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Toda a cor das cortinas revelava então a divindade de Jesus. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Especificamente, a cor azul, ela aponta para a divindade de Cristo. A púrpura aponta para a realeza de Cristo, Cristo como rei. A branca aponta para a santidade de Cristo e o carmesim para a obra expiatória de Cristo pela humanidade. Veja que cada cor aponta para a divindade de Jesus. Sobre os fios trançados, porque os fios eram trançados com suas cores, o escritor aos Hebreus falou da significação da carne de Cristo. Os fios trançados estão apontando Cristo viveu uma natureza humana e viveu também uma natureza divina. Então é a união da natureza humana com a natureza divina de Jesus. O vocábulo grego para véu é
catapetasma, quer dizer a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Jesus na cruz estava intercedendo por nós, no lugar santo, diretamente no altar de incenso. Jesus intercedia por nós, no lugar santo. Agora, ao expirar, Jesus entrou no lugar santíssimo. Através do seu próprio sangue, ele ministrou então por toda a humanidade. Ele orou por nós, intercedeu por nós no altar de incenso. Mas ao expirar, ele entrou no lugar santíssimo através do seu próprio sangue e ministrou então por toda a humanidade. Um teólogo do passado, ele fez um paralelo entre o Evangelho de João e o tabernáculo. Esse teólogo, ele escreveu dizendo que dos capítulos 1 ao capítulo 12, o ministério de Jesus corresponde ao pátio, onde os israelitas traziam as suas ofertas por seus pecados. No capítulo 13, este teólogo falou sobre a necessidade de limpeza quando se passava pela água da pia. Dos capítulos 14 até o capítulo 16, Cristo entra então no lugar santo e chama a atenção de seus discípulos sobre a necessidade de orar e também fala sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja que haveria de vir. No capítulo 17, Jesus entra no lugar santíssimo como sumo sacerdote e intercede então por seus discípulos e a igreja. Interessante também é que no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus, foi onde está escrito que Jesus transfigurou-se para 3 dos seus discípulos que puderam então ter a experiência de ver a glória de Deus. Então ali, no Monte da Transfiguração, a carne que cobria a glória de Cristo, ela então foi escondida e a glória que estava em Cristo apareceu e a carne desapareceu, porque a glória do Senhor estava em Cristo no Monte da Transfiguração. O mesmo capítulo 17, onde aqui João descreve a intercessão de Cristo por seus discípulos e também pela igreja. O propósito de Deus arquitetar o véu na divisória do lugar santo para o Santíssimo era simbolizar então a sua presença neste santo lugar. A presença de Deus estava ali, entre o povo de Israel. Também Deus quer estar dentro de nós. Deus quer habitar com a sua presença na nossa vida. Deus quer habitar no meio do seu povo. Ele nos fez e nós temos que ser tabernáculo de Deus. Para que o Senhor habite em nós, nós precisamos viver uma vida de santidade. O nosso tabernáculo, o nosso corpo deve ser santo. Os homens viam o véu que indicava a presença divina do outro lado. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele indicava que no lugar santo estava a presença de Deus.
nenhum homem podia ver a face de Deus. Veja que Moisés, ele quis ver a face de Deus, mas Deus disse que Moisés não podia ver a sua face. E disse para Moisés: fica ali, na brecha daquela rocha, e eu vou passar. E então Deus passou, e Moisés viu a glória de Deus. Algumas traduções vão dizer que Moisés viu as costas de Deus. João, no capítulo 1, versículo 18, diz que nenhum homem pode ver a Deus. Conforme escreveu o escritor aos Hebreus, o véu é tipo da carne de Cristo. Por quê? Porque a carne encobria a divindade de Cristo. Timóteo 6,16, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que nenhum homem viu e nem pode ver a luz divina. Você quer ver esta luz? Então você deve se entregar para Jesus. Você quer ver essa luz? Então vamos viver uma vida de santidade. E quando, no arrebatamento da igreja que nós estamos esperando, Jesus vier, nós vamos ver esta luz gloriosa. O véu, ele impedia que o homem tivesse acesso à presença de Deus, conforme Levíticos 16:2. O véu também impedia que o sacerdote entrasse no Santíssimo Lugar, ficando restrito apenas ao sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no lugar santíssimo. Pelo sacrifício de Cristo na cruz em sua obra redentora, e através do seu sangue derramado por sua morte, o véu foi rasgado. Este véu foi rasgado, e agora todo homem pode entrar no lugar santíssimo. Como? Arrependendo-se dos seus pecados, confessando que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Senhor da sua vida. Então ele entra na presença de Deus, ele entra no lugar santíssimo e se aproxima de Deus. Se a presença de Deus estava no lugar santíssimo, o véu era a porta de acesso à proximidade de Deus. Desde a porta do pátio, o homem começa a entrar na presença de Deus. O pátio só tinha uma porta. Todo o homem que entrava ali, por aquela porta, ele entrava em pecado com a sua oferta. Mas ele saía perdoado os seus pecados. Os sacerdotes que ministravam, que trabalhavam ali, eles entravam também por uma porta no santo lugar. Mas antes de entrar neste santo lugar, neste lugar santo, eles precisavam lavar os seus pés e as suas mãos. No lugar santo eles ministravam, trabalhavam também, faziam os seus cerimoniais. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava também por uma porta, por uma passagem que havia entre um véu e outro. Ele entrava no lugar santíssimo para oferecer, então, sacrifício por seu pecado e pelo pecado do povo de Israel. Então, veja também que outra coisa interessante é que os sacerdotes, quando entravam no lugar santíssimo, ele não entrava por seus próprios méritos. Não,
ele entrava mediante o sangue que ele levava. E esse sangue era oferecido por ele e pelo povo. Deus exigia ordem, zelo e pureza. Ou seja, ele deveria estar vestido devidamente em todos os seus detalhes. Ele deveria estar limpo, as vestes deveriam estar limpas. Ele já deveria ter apresentado no lugar santo os seus cerimoniais, ou seja, ele não entrava de qualquer jeito, não era por seus próprios méritos, mas hoje, pela graça, a obra expiatória de Jesus é o único meio de nós nos aproximarmos de Deus. Então, pela graça, nós alcançamos a salvação. Graça é favor imerecível. Nós não merecíamos ser salvos, mas Jesus morreu por nossos pecados. Então o homem é salvo pela graça e não por suas obras. De forma nenhuma. É dever do homem ser honesto, é dever do homem ser sincero, é dever do homem comprar e pagar. Ou seja, é dever do homem. Ninguém diz assim, eu vou ser honesto para ser salvo, eu vou ser sincero para ser salvo, eu vou andar certinho para mim ser salvo. Não. Eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz por meus pecados, porque Jesus me amou, porque eu pela fé agora ando na sua presença, e porque eu sou salvo, então eu apresento ao Senhor as minhas obras. Ninguém vai para o céu porque fez isso, porque fez aquilo, porque andou assim. Não. Ele é salvo porque Jesus se entregou por seus pecados, pelo pecado do homem. Então não existe mais separação. Não tem mais véu, o véu se rasgou. Não tem mais cortinas. Não tem muros, não tem barreiras, porque Jesus quebrou esses muros, rasgou o véu, tirou tudo aquilo que separava na cruz. Então, agora o homem precisa reconhecer esse sacrifício. O homem precisa aceitar o sacrifício de Jesus e recebê-lo como como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma, porque Ele é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5, ele diz que Jesus é o único mediador. João também, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, capítulo 2, ele fala também que ele é o nosso advogado. Existe um só, ele diz, um só. Ele é o único. Então não existe outros, existe Jesus, porque foi Jesus que morreu por nossos pecados, foi Jesus que sofreu. A sua carne foi rasgada. Então, simbolicamente, o véu que separava o santo do santíssimo, ele simbolizava a carne de Cristo. Cristo tomou sobre si a carne humana. E a glória de Cristo foi ocultada, porque agora a carne aparecia, mas a glória de Cristo estava oculta. Veja que no Monte da Transfiguração, como nós já falamos, a glória refugiu
a carne desapareceu. Então assim era o véu do tabernáculo, que ocultava a glória e a presença de Deus da vista dos homens. É dito pelos judeus que o véu do templo, no tempo de Herodes, tinha 30 centímetros de espessura e era tão forte que algumas juntas de bois não podiam de forma nenhuma quebrar, romper. O rompimento, o rasgo desse véu foi um sinal, um dos sinais da morte de Cristo. Um outro sinal foi que alguns mortos ressuscitaram. Quando Jesus ressuscitou, então esse já nos traz da ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou. Então fala da ressurreição desses mortos, sinal da morte de Cristo, sinal da ressurreição de Cristo. São sinais que aconteceram tanto na morte quanto da sua ressurreição. Então, o rompimento ao meio foi um dos grandes sinais na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entre outros que houveram. O partir do véu foi um ato de Deus. Veja que o véu foi rompido de cima para baixo. Então foi um ato de Deus, o rasgo do véu. O véu foi partido ao meio. E quando foi partido ao meio, criou-se então um acesso direto ao propiciatório e à glória de Deus. O grande rasgo no véu revelou a carne de Cristo que foi rasgada. Os soldados, ao chicotearem Cristo, rasgavam a carne de Cristo com os seus chicotes pontiagudos. Havia pontas de metais da ponta daqueles chicotes, e quando eles batiam aqueles chicotes de Cristo que eles puxavam, vinha carne, sangue espirrava. A carne de Cristo foi rasgada e abriu-se então um caminho. Antes de tudo isso acontecer, Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que vem a mim, aquele que vem ao Pai, aquele que aceita este caminho, ele se aproxima de Deus, ele chega a Deus. O véu do templo se rasgou com a morte de Cristo. Não foi com o suor de Cristo, não foi com as lágrimas de Cristo, mas foi com o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que abriu o caminho para o céu. Quando o homem aceita, quando o homem recebe este sacrifício na sua vida, ele então entra neste caminho, o caminho do céu, a morada celestial. Efésios 2,13, Paulo escreveu: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora chegastes perto pelo sangue de Cristo. Enquanto o véu não fora rasgado, enquanto o véu estava lá, no templo, ele era símbolo, permanecia como símbolo. Enquanto o véu estava lá, ele era prova que o nosso acesso à presença de Deus ainda não estava feito esse acesso. O véu estava lá ainda. Nós ficamos alegres com os símbolos e somos agradecidos porque já se passaram. E Jesus Cristo é o antítipo de todos os tipos. Ele vive e reina para sempre.
Então Jesus, ele é real, verdadeiro. Ele não é um tipo, ele é um antítipo, ele é o real. Ele é a verdade. Nós o sentimos na nossa vida. Nós confessamos ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Ele morreu por nossos pecados. O lugar santíssimo era um compartimento sagrado separado por um véu. Media em côvados 44,4 centímetros cada côvado. E era 10 por 10 por 10, ou seja, 10 de comprimento, 10 de largura, 10 de altura. Como o sistema de pesos e medidas hebraicos são diferenciados do nosso, não vamos fazer confusão por isso. Mas apenas nós sabemos que era quadrado, tinha as mesmas medidas. E outra coisa, o Santíssimo Lugar era menor do que o lugar santo. O lugar santíssimo tipifica o trono de Deus em Israel, devido às suas corretas medidas quadrangular. Essas medidas foram reveladas a Paulo. Efésios 3, 17, 18. Ele diz assim, que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Esse trono de Deus, esse lugar quadrado, também indica a Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse capítulo 21, que descerá do céu. Então, veja bem que tudo é um símbolo. O jardim do Éden era quadrado. O lugar santíssimo, o tabernáculo, era quadrado. E também é quadrado a Nova Jerusalém, a qual João viu e que está descrita especificamente em Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 16. O lugar santíssimo nos mostra também o santo caráter de Deus representado na Arca da Aliança. Então, na Arca da Aliança está representado o caráter de Deus, sua autoridade. A autoridade de Deus também ela é indicada pelos querubins que estavam na tampa da arca. O poder de Deus manifestado naquele lugar representava ali então o seu poder, a sua glória. Vemos a dimensão da santidade de Deus, e essa santidade de Deus nós não podemos perder. Vamos conservar na nossa vida essa santidade. Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. Quando nós buscamos uma vida de santidade, nós então estamos participando dessa santidade de Deus. Por isso devemos conservar a nossa vida, uma vida de santidade, para não desprezar o sacrifício feito por nós. Esse sacrifício feito por Jesus Cristo. Se não buscarmos uma vida de santidade, se desprezarmos uma vida de pureza, se não queremos, não nos esforçarmos para obedecermos a palavra de Deus, nós desprezamos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Sabemos que nosso adversário, ele permanece rugindo como leão,
buscando quem possa tragar. Então vamos fechar as brechas, vamos manter a nossa vida guardada com oração, com palavra de Deus, com vigilância, com perdão, com comunhão. Vamos manter a nossa vida guardada, protegida, através dessas ferramentas que estão disponíveis a todo crente. E assim então, o inimigo de nossas almas, o adversário de nossas almas, não terá como entrar, porque está guardada, protegida. Então vamos santificarmos nosso espírito. Quando santificamos o nosso espírito, nós não abrimos brechas para que o diabo trabalhe em nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida. Te peço perdão que a minha voz não está muito boa, tenho falado muito, mas que Deus em Cristo te abençoe. Na próxima semana, nós já estaremos aqui com a lição de número 9. Gratos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família, em nome de Jesus.